Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Como é que foi a semaninha de vocês? Um calorão retado por aí? Nossa, aqui tá puxado, viu? Negócio só o ventilador turbo, muito banho, muita água. Tá dando pra encarar, mas tá puxando, viu? A situação tá crítica. Mas a gente não pode parar. Vamos lá, que tá tudo certo, tudo vai melhorar. Vamos crer que uma semaninha de neve aí no Brasil dá pra equilibrar, né? Já pensou? Vamos lá, minha gente. Hoje a gente vai falar de um assunto talvez um pouco polêmico, talvez um pouco profundo, mas muito perspicaz, muito importante. A tal da procrastinação. Quem é essa boa menina? Quem é esse bom menino chamado procrastinação, né? Aonde ele começa? Aonde é que ele termina? Se alguém souber, me fale. Porque eu também estou procurando saber onde é que ele termina. Mas é uma característica, um comportamento muito, muito danoso, né? É uma necessidade, talvez inicialmente de maneira não tão profunda, de deixar para depois. O procrastinador, ele é o artista do deixar para depois. Ele tá sempre deixando para depois, para mais tarde, para mais logo, para depois do almoço, depois da janta, depois do domingo, na próxima segunda, no próximo mês. E o tempo vai passando, a vida vai mudando, a terra vai girando e ele tá reprogramando as tarefas dele, tudo que ele tem para resolver, né? Então é muito interessante falar sobre procrastinação, porque é uma questão que envolve múltiplos fatores, né? Múltiplos fatores que levam a essa necessidade de não realizar o que precisa ser feito, não executar, não priorizar o que é importante, fazer o que é do outro e deixar o meu de lado, esquecer aquilo que eu preciso fazer e querer nas últimas horas executar tudo, né? Quem nunca? Trabalho da escola, trabalho da faculdade, ficou a semana toda sem fazer, quando foi no último dia, na última noite, virou a noite, dei o velho virote para poder entregar e desempenhar aquilo que precisava ser executado, né? A primeira palavra quando se remete à procrastinação é preguiça. Um dos 7 pecados capitais. Preguiça, né? Que palavrinha feia. Lembrou daquele bichinho tão bonito, tão fofinho que se encontra na natureza. Mas preguiça nada mais é do que a arte de ter preguiça. Não tenho muita definição para falar dela não, viu? De não querer, de o corpo mole, toda aquela maresia toda. Todo mundo tem preguiça, tá? É normal, não é nenhum erro, não é nenhum problema de saúde. Não tem nada de errado em ter preguiça e se sentir cansado, em estar desmotivado às vezes, e não ter vontade de fazer o que é preciso. Não tem nada de errado e tá tudo bem se você tem a sua preguicinha aí, eu também tenho a minha. Porém, quando a gente se torna um refém da preguiça, a gente se torna um mero procrastinador ou procrastinadora, né? É como se fosse o o profissionalizante da preguiça, né? O procrastinador. Só que a procrastinação é um comportamento mais abrangente, está relacionado a muitas coisas, né? Há muitos fatores. A primeira coisa, é bem interessante isso, né? Porque na nossa evolução humana, antropologicamente, o nosso cérebro, ele é estruturado para poupar energia.
digamos que as nossas programações neurológicas mais básicas estão voltadas para a economia de energia. Então, fazer uma tarefa, o que exige concentração, o que exige esforço, para o cérebro é um gasto de energia, é uma perda. Então, a primeira coisa que vem é uma decisão clara do que eu preciso, por que eu preciso fazer aquilo, para que eu preciso fazer. É uma ação consciente, né? Eu preciso ter esse acordo comigo mesmo, daquilo que eu preciso executar e daquilo que eu preciso desempenhar. Porém, não é assim que acontece, né? Entre a tarefa que eu preciso fazer, os problemas que eu preciso resolver e a minha vontade de resolvê-lo, existe um mar de coisas aí que me impedem, que me travam, que me seguram, que me faz ter medo, que me faz me sentir talvez incapaz ou incompetente, não sei. Eu vou elencar ao longo do episódio de hoje vários pontos que eu concordo que sejam assim os mais notáveis, pelo menos para mim. Provavelmente, escutando aí, vão surgir vários outros na cabecinha de vocês. Mas, de algum modo, estes são os que eu acho que são mais expressivos nessa questão de se sentir travado, de não se sentir capacitado para fazer o que é preciso. O primeiro que me chama a atenção, esse aqui todo mundo já passou por isso. O medo da crítica, da desaprovação dos outros, né? Eu tenho a capacidade para fazer, eu tenho as ferramentas, eu tenho as habilidades, eu tenho um conhecimento para realizar, para resolver, mas eu tenho um medo absurdo da crítica por uma fragilidade emocional, por uma necessidade de aprovação e de validação. Então, de algum modo, é como se o procrastinador transferisse a identidade dele para o que ele faz. E o que eu faço tem sim elementos da minha personalidade, mas o que eu faço é apenas o que eu faço, não é a minha identidade, não é o meu eu. Pode estar extremamente relacionado, mas não é. Então, na menor crítica, o procrastinador ou a procrastinadora, ninguém está livre, ele toma aquilo como uma ofensa interna, como um ataque pessoal, como uma crítica tão destrutiva e acaba priorizando, dando voz a essas falas que na maioria das vezes não tem nem tanta lógica assim, nem tem tanta importância. Quem falou muitas vezes nem falou para ofender, falou por falar, mas para a pessoa que procrastina e tende a ter medo da crítica é como uma bomba que na maioria das vezes tira qualquer um do eixo, né? Tira ali da rota, porque já começa a entrar aquela matraquinha interna, né? E como eu vou fazer agora? Mas fulano não gostou, e não tá bom mesmo, e eu fiz assim, mas eu sou errado, mas eu sou bosta, mas eu não sei o que, mas eu não sei, sabe? Aí começa aquela perturbação, pronto. Abriu a porta para essa perturbação, meu amigo e minha amiguinha, quebrou a canela, viu? Quebrou a canela, desculpe a expressão, mas é onde a gente permite gastar nossa energia e criar uma espécie de sensação negativa em torno daquilo que a gente faz, daquilo que a gente precisa fazer ou da atitude que a gente precisa tomar. E essa sensação negativa nos impede de agir, porque a sensação que a gente começa a ter quando damos uma importância excessiva a críticas negativas é que estamos fazendo algo negativo, que estamos fazendo algo ruim, que estamos fazendo algo prejudicial ao outro. Isso não é verdade, isso é apenas
uma constatação que inconscientemente fazemos reagindo de um modo totalmente disfuncional à crítica do outro. Outro ponto que eu acho sensacional é a necessidade de controle, a expectativa, né? Que aí entra os meus caros amiguinhos e amiguinhas perfeccionistas, né? Os perfeccionistas. Problema, viu? De um lado, uma ótima qualidade, talvez uma capacidade de atenção a detalhes, de profundidade, de clareza daquilo que se faz, de determinação, de disciplina, mas por outro lado, um problema, porque eu não controlo tudo, ninguém controla. E por mais que estejamos preparados, é muito difícil prever todas as variáveis de um trabalho, de uma relação. E de certo modo, hoje eu escutei uma coisa bem interessante, me marcou muito. Eu não determino o que pode acontecer comigo nem no próximo minuto. Então, como é que eu posso determinar o resultado perfeito daquilo que eu faço? Eu só posso me dedicar ao processo. Então, quando eu penso, se eu preciso executar um projeto em várias etapas, e na primeira etapa que eu realizo não atinge as minhas expectativas, eu vejo que o meu padrão de perfeição não for respeitado, aquilo ali frustra totalmente a minha vontade, o meu desejo de realizar, de executar e de gastar minha força de trabalho naquilo ali. Então, talvez aqui no nosso país, em países latinos, se valorize muito o êxito final, mas eu acredito que fracasso realmente é não tentar. Fracasso não é não conseguir. O importante é você se dedicar ao processo. O resultado final, se vai ser um êxito como você esperava ou não, talvez você não controle. Mas fracasso realmente é você nem tentar, é você nem dedicar a sua força, a sua capacidade e a sua inteligência para mover aquilo que você precisa com ação. E em meio a tudo isso, vem outra palavrinha, né? Que está muito ligado também, quem tem o medo da crítica, que é a necessidade de reconhecimento. E pesado, viu? Eu estou fazendo, tá bom, tá bacana, tá sensacional, mas o outro não elogiou, o chefe não deu importância, papai e mamãe fez de conta que não viu, ninguém reconheceu o meu esforço, ninguém valorizou. Nossa, desanimou, né? Deu aquela quebrada de ânimo. Então eu penso, e é algo até visto como normal. E talvez seja normal e natural. Todo mundo gosta de reconhecimento. Eu também gosto. Mas a necessidade dele pode se tornar algo doentio, porque eu não sei, eu não controlo o comportamento das outras pessoas. Então, quando eu não tenho o reconhecimento que eu desejo ou da forma que eu desejo, eu vou parar? Eu vou sabotar o que eu fiz ou o que eu faço, a minha vida, o que eu tenho? E é uma coisa que muita gente faz. É muito comum em relatos de pessoas que passam por esse comportamento, essa questão da sabotagem, da autodestruição, em consequência de não receber o reconhecimento que deseja. Então é bem interessante falar sobre procrastinação, descomplicando ela, que é um fator complexo do comportamento humano. E atrelado a tudo isso,
está aí o desejo de uma recompensa, né? O procrastinador fissurado no reconhecimento, ele quer uma recompensa por aquilo que ele faz, né? Ele quer como se fosse um presente, o presente da aprovação, o presente da validação, o presente do reconhecimento, né? E nem sempre esse presente vem. O primeiro que precisa valorizar a gente mesmo, reconhecer, nos aprovar, reconhecer as nossas capacidades e habilidades, é nós mesmos. Se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. E se eu não consigo reconhecer o meu valor e a minha importância, quando o outro reconhece, eu nem vou perceber, porque é invisível aos meus olhos. Eu só consigo ver aquilo que eu já tenho uma lente interna desenvolvida para enxergar. Então é bem interessante essa questão, né? E outro fator que eu gosto muito quando fala em procrastinação é que talvez seja até engraçado falar sobre isso, é a premonição. O que é a premonição e o que é a intuição? Intuição todo mundo tem. É uma sensação que me guia como algo de um plano diferente, ou algo inconsciente que eu não consigo racionalizar, mas que me guia o caminho que eu devo tomar, a melhor decisão, vai aí de uma bagagem que eu já tenho, da inspiração que eu tenho no momento. Porém, isto é a intuição, e ela é extremamente funcional, né? A nossa intuição nos dá, é como se fosse uma lâmpada, né, à frente ali da nossa consciência, mostrando que a gente ainda não conseguiu enxergar. Porém, a premonição é um grande sabotador, é um grande elemento do procrastinador, porque eu, enquanto procrastinador, eu começo a idealizar. Não, se eu fazer isso pode me dar errado, e esse vídeo pode vazar, se eu quero criar um vídeo pode vazar, que vai chegar em alguém e eu vou passar vergonha e a pessoa vai, sabe? A pessoa sai totalmente da casinha e começa a idealizar coisas absurdas, coisas fora de contexto, totalmente fora de cogitação, como se fosse uma premonição negativa. Nossa, é quebradeira total. Você abrir a porta para premonição descontrolada, você não vai querer fazer nada, e é muito natural. Como você vai querer fazer alguma coisa com alto risco de se prejudicar? Onde você idealiza, fantasia coisas que estão à proporção de acontecer 0,00001%, você coloca como se fosse o que pode acontecer mais imediato. Sabe? Esse peso da negatividade está muito atrelado à procrastinação, né? E ficar nesse lugar de quem faz premonição, de quem reclama, de quem só vê os problemas, é muito fácil, porque é o lugar da vítima, né? Eu não gosto muito de chavões, bererê, frases prontas e tal. Eu acho que tudo é muito relativo, mas tem uma questão que me chama muita atenção. A vítima não vence. A vítima só quer ser vítima. A vítima quer chamar a atenção. Claro que aí entra uma questão muito importante. Eu não sei o que aconteceu com você. Você pode sim ter sido vítima de várias coisas na sua vida, várias atrocidades. Mas se vitimizar diante do que aconteceu, aí é um comportamento que você escolhe. Você pode ter sido vítima por um dia, um ano, vários anos, mas passar a vida toda se vitimizando e justificando a sua maneira de ser, de lidar com o mundo, de fazer o que você precisa para você continuar se prejudicando, aí não. Aí
é muito danoso esse comportamento da vítima, né? E geralmente o que a vítima quer é permanecer nesse lugar. E eu sei muito falar desse lugar porque eu fui e ainda sou muito vítima, né? É um complexo que a gente vai quebrando ao longo dos anos, né? A partir do conhecimento, trazendo luz. Mas da maneira mais simples de dizer, é confortável talvez ficar na posição de vítima, porque por mais que eu esteja em dor e esteja em sofrimento, são dores que eu já conheço, são problemas que eu já conheço, é um lugar que eu já conheço. Quando eu preciso fazer um movimento diferente na minha vida, um movimento de ação e de atitude, vai sim continuar doendo, mas são dores novas, são sofrimentos que eu ainda não conheço, são questões que eu ainda não tinha visto, e o novo me apavora. Então por isso que é muito legal, na maioria das vezes, ficar no lugar de vítima, porque ali eu não encaro dores e questões profundas, né? Eu fico ali na minha superficialidade e tal, tá doendo, tá machucando, mas eu já tô acostumado. A gente se acostuma com tudo, né? A gente se acostuma com tudo. A gente consegue se adaptar. A capacidade de adaptação do ser humano é incrível. E se eu fazer um movimento para mudar a minha postura em relação à vida, em relação ao que eu preciso fazer, em relação a mim mesmo, eu vou ter que lidar com questões profundas. Todo mundo tem sua profundidade, todo mundo tem aquele baú lá do fundinho profundo das suas emoções que evita, na maioria das vezes, abrir, mas que ele sempre está pedindo para vir à tona, né? Então, é muito legal essa questão, porque geralmente a vítima, quando ela tende a agir, ela tende a sair desse lugar, ela tem muita dificuldade, porque ela vai lidar com uma rigidez profunda consigo mesmo, né? Geralmente ela tende a sair de um extremo para o outro, de um extremo em que se vitimizava para um extremo que é altamente determinado. Nossa, eu já fui muito assim. Ou eu não... É o famoso 880. Não sei se vocês conhecem esse ditado, mas ele é muito conhecido aqui na Bahia. 880, ou ele faz tudo ou não faz nada. E quando ele tá no 80, ele é rígido, ele é autossuficiente, ele quer fazer tudo sem ajuda de ninguém, ele busca uma perfeição, a régua dele tá lá em cima, perto do céu. E eu já fui muito assim, 880. Então é interessante porque em meio a essas reflexões surge uma palavra muito... talvez não muito usual, mas que eu gosto muito dela, que é chamada temperagem, né? Aonde é que eu faço, para onde é que eu vou, o que é que eu preciso priorizar, as primeiras coisas, o que é que eu estou conseguindo fazer agora eu executo, o que não eu deixo para depois, o que eu tenho dificuldade eu peço ajuda, o que eu não sei para onde caminhar eu busco recursos, e assim vai. É um movimento de negociação comigo mesmo. Então, essa temperagem, esse equilíbrio é de extrema importância. Se você se cobrar tanto, se você se exigir tanto, meu caro amigo, minha cara amiga, você não vai conseguir lidar com o peso da responsabilidade de ser você mesmo, de fazer aquilo que você precisa fazer. Então seja leve com você, pegue leve, não pegue tanto no seu pé, dê o seu melhor, melhore o seu melhor a cada dia, mas tenha consciência tão livre, não coloque esse peso sobre a consciência.
cá para nós, né? Agir já é um gasto de energia tremendo. Se você ficar se cobrando, se chicoteando, se punindo, então pegue leve, não se puna, seja seu amigo, seja sua amiga, pegue na sua mão e aprenda a dançar em meio às responsabilidades. Eu sei que é difícil, não é fácil, eu também estou aprendendo, mas é o caminho viável que eu enxergo para nós, para a gente poder evoluir, para a gente poder ser uma pessoa mais bacana para a gente mesmo. Ninguém precisa ser melhor para o outro, todo mundo precisa ser melhor para si mesmo, mais legal consigo mesmo, mais bacana consigo mesmo. Quando a gente é uma pessoa melhor para nós mesmos, automaticamente a gente melhora para o outro. E se você tem crenças limitantes, assim como eu tenho do medo do sucesso, que na maioria das vezes o nosso maior medo envolvendo a procrastinação é o medo de dar certo, de ser um show, de ser um sucesso, de aquilo que eu faço ser bacana, ser útil e todo mundo gostar, e eu ser reconhecido, eu ser valorizado por aquilo que eu faço, né? O sucesso tem essa particularidade que é uma região diferente, né? Talvez você esteja imerso em um grupo de amigos ou familiar em que existe essa cultura de reclamar, essa cultura de sentir culpado por tudo, de sentir que fracassou na vida, de que nada dá certo. Então fazer sucesso para você, talvez lá no fundinho, lá por baixo de todos os seus pensamentos, tenha uma sensação assim: será que eu tô traindo as pessoas? Será que eu tô traindo a minha família e os meus amigos por eu fazer o que eu faço e ter sucesso e ter êxito diferente da maioria das pessoas com as quais eu convivo? Grande interrogação aí, viu? Fica para você pensar. Para você pensar a semana inteira. Então, eu lembro de algum tempo atrás, eu precisava fazer algo, executar, e eu tive muito medo. Nossa, eu me tremia, era um medo absurdo, né, de fazer aquilo. E quando eu fiz, ficou muito bacana, né? Era um trabalho, uma tarefa para uma empresa, e ao invés de eu ficar feliz com o meu resultado, eu fiquei mega atormentado. Eu entrei para a sala do pânico. Eu entrei em pânico porque aquilo abalou todo um sistema de pensamentos que eu tinha e ainda tenho sobre mim mesmo, de que eu não sou merecedor, de que eu não consigo ser útil, de que eu não consigo ter uma boa capacidade, uma boa inteligência. Então talvez o meu medo do sucesso seja principalmente, e talvez seja o seu também, não saber lidar com todas essas crenças negativas que você tem a respeito de si mesmo. Todas as coisas distorcidas que você acredita e acha que é você, que na verdade não tem nada a ver com você, né? Não tem nada a ver com você. E no fundo, cá pra nós, você nem precisa dar esse show todo. Ninguém precisa. A gente só precisa fazer o que é preciso pra gente. Cuidar da nossa vida, cuidar do nosso trabalho, garantir a nossa renda, os nossos elementos básicos, cuidar da nossa saúde, da nossa casa. Eu não preciso de tanto show. Eu não preciso de tanto desgaste emocional. Então, cuidado, meu caro amigo e minha cara amiga. Não bote as emoções tanto para jogo. Deixe elas guardadinhas com você. Quando elas quiserem vir, deixa vir. Mas não fica botando não tanto para jogo. Talvez não haja tanta necessidade assim. A não ser a minha
necessidade de dramatizar tudo, de trazer uma carga de sofrimento, né? Que muitas vezes a gente fica apaixonado pelo sofrimento. Tem hora que eu digo, mas olha, eu ia soltar um raio aqui, mas deixa quieto, porque tem hora que eu fico pensando isso, e talvez você se pense, se você se identificar, fala comigo aí, deixa um comentário, que tem hora que parece que a gente gosta de sofrer, né? Tem hora que parece que a gente gosta de... Quanto mais apanha da vida, mais gosta. A gente se acostuma tanto a apanhar que na hora de bater, de ir pra cima com garra, com força, a gente estranha, por mais que tenhamos a força necessária e a garra, porque estamos acostumados a apanhar, né? Mas vamos pra cima, toda hora é hora de mudar, e nossa mudança pode começar hoje, né? E por falar de mudança, como é que eu mudo, né? Como é que eu saio desse padrão, desse limbo, desse buraco, dessa coisa que suga a minha energia e suga a minha vontade de ser diferente, de fazer algo diferente ou de ter uma vida diferente, né? A primeira coisa, assim, antes de tudo é se prioriza, sabe? Se ama. Faz o que você gosta, mesmo que a sua semana esteja sendo uma droga. Tira 1 hora, 10 minutos para fazer uma coisa que você gosta, que seja significativo para você, mesmo que não tenha nenhuma importância, nenhum retorno financeiro, mas se você faz algo que te faz bem, aquilo vai te gerar uma vontade de fazer outras coisas. Então, é muito importante priorizar aquilo que gostamos, que nos faz bem, mesmo que não traga nenhuma recompensa, nenhum retorno financeiro, mas só o fato de nos fazer bem, de poder nos conectar com outra realidade já é um ganho total, sem dúvida. Já é um baita ganho aí, já é um baita retorno. A próxima questão, é algo também que eu estou me dedicando muito, é as crenças, né? Crenças fortes, mantras. Nossa, a galera que gosta aí dos mantras, eu adoro mantras, PNL, né? Você falar afirmações positivas, frases positivas sobre você, sobre o momento que você está vivendo, é você trazer uma postura positiva, otimista, próspera diante daquela situação, ao invés de se entregar para aqueles pensamentos negativos e pessimistas, né? Então, é muito legal essa questão das afirmações, da reprogramação mental, da PNL. E é algo, sim, que eu posso fazer sessões, que eu posso buscar uma ajuda, mas é algo que eu posso começar a praticar agora, simplesmente quando eu mudo a minha postura, quando eu mudo aquilo que eu estou dizendo para mim mesmo e troco uma afirmação positiva, um pensamento positivo por algo mais... eu troco uma afirmação negativa por algo mais positivo ou mais realista. Porque muitas vezes um negativo demasiado é uma pura fantasia. É algo que eu amplifico com o medo. E o medo, ele sempre vai existir. O medo é nosso protetor. Ninguém está imune ao medo. Mas o que eu devo fazer é analisar o real risco de tudo que envolve aquilo que eu procuro fazer, aquilo que eu desejo desempenhar, aquilo que eu desejo criar, ver se o risco é real ou é eu que estou dimensionando esse risco com o meu medo. Porque o risco sempre vai existir em tudo. Quando o risco é real, eu racionalizo, eu trago atitudes que eu possa fazer para minimizar o máximo esse risco e para que esse risco não me prejudique. Mas tem muito cuidado com esse movimento de amplificação através do medo, porque é algo totalmente limitante, né? E desconforto, gente, sempre vai existir, tá?
Não há como estar imune à dor. Ninguém. Desconforto sempre vai existir. Então, em tudo que a gente faz, o que vai mudar é o modo que eu lido com a dor. O modo que eu consigo acolher os momentos profundos de dores e de desconforto, digerir aquilo, me fazer algo para me deixar bem e voltar a executar, ao invés de eu parar diante da dor, ficar reclamando. É como me lembra aquele poema, né? Eu não sei de quem é. E no meio do caminho tinha uma pedra, e no meio do caminho tinha outra pedra. Sempre vai ter pedras, mas se eu for parar no meio do caminho e ficar brigando com a pedra, não vai adiantar nada. O que eu tenho que fazer é contornar a pedra, é procurar meios de eu contrapor as barreiras que se colocam diante de mim. E para isso é muito importante ter motivos claros para executar, né? Ter propósito, veja o que você está fazendo, por que realmente é importante para você. Tem que haver sentido, sim, tem que haver conexão, por mais que pareça clichê, é muito importante ter um amor envolvido naquilo que se faz e se sentir que é o primeiro beneficiado ou beneficiada é você mesmo, por mais que o que você precise fazer seja totalmente para servir o outro. Tem que haver sentido, tem que haver conexão. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é dessa conexão, desse sentido, que nasce o amor, o impulso, né? E a vontade de realizar e de executar coisas maiores e de criar uma vida da qual você sempre sonhou e sempre desejou. Então, é dessa forma, talvez bem bonito hoje, né? Talvez eu esteja terminando, ou talvez eu esteja apenas me achando, mas é muito legal falar disso, né? Falar das nossas motivações mais fortes dos nossos impulsos mais avassaladores na direção daquilo que queremos para a nossa vida. E dessa forma, meus amados e minhas amadas, eu encerro esse episódio maravilhoso. Foi incrível estar aqui hoje com vocês. Me sinto pertinho, quase como uma conversa, um cafezinho e um bolinho aí à tarde na casa de vocês, na varanda. Uma coisa maravilhosa poder trazer algo que eu pude vivenciar e estou aprendendo com vocês e comigo também. Um abraço, uma boa semana, se cuidem, bebam água, bastante banho e até a próxima semana.